No vídeo de hoje eu vou falar sobre quais são os principais motivos que fazem as pessoas deixarem o Canadá. Então não saia daí. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. E para você que chegou hoje no canal, muito obrigado por assistir. Eu já vou fazer um convite aqui para você assinar o canal e nos acompanhar. Tem vídeos novos aqui toda segunda-feira. E é muito importante a sua participação, tá bom? E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like também e compartilhar com quem precisa dessa informação. Vamos lá! Recentemente, o governo do Canadá divulgou um relatório do Statistic Canada. Ele fez um estudo entre 82 até 2017, onde foi analisado a questão da imigração canadense. Então, esse estudo ele não leva tanto em consideração a questão de residentes temporários, apesar de ter uma menção ali também sobre isso, ter alguns números, mas o foco maior foi pessoas que migraram para o Canadá, que vieram para cá como residentes permanentes, ou se tornou residente permanente aqui. Apesar de ser um estudo muito grande, eu vou deixar o link para vocês aqui do site oficial na descrição desse vídeo, eu vou só falar dos pontos de destaque, né? O governo pôs ali alguns pontos de destaque dentro desse relatório e eu vou comentar sobre eles. E além de ler para você o que está escrito no relatório, eu vou também falar a minha opinião do que eu vejo. Eu já venho trabalhando nesse ramo de imigração há 8 anos, assessorei muitos clientes, ajudei mais de 500 famílias a imigrarem para o Canadá, e também, depois de imigrarem, os seus processos de cidadania, e também, obviamente, muitas consultas durante esse período. Então, eu tenho ali uma percepção também que eu vou concordar ou não concordar com o que o governo pôs no estudo, o que eu tenho de diferente em termos de opinião, tá? E lembrando que é a minha opinião, tá bom? E se você tiver também alguma opinião sobre isso, se você já está aqui no Canadá há alguns anos, se você já se tornou imigrante, residente permanente, conta aqui para mim também nos comentários qual foi a sua dificuldade no processo, a sua adaptação, se você já pensou em voltar para o Brasil ou não, enfim, deixa seus comentários também. Eu acho muito importante essa discussão, a gente conversar sobre isso, até para as pessoas que estão vindo para cá também tomarem as suas decisões. Eu vou enfatizar aqui também que, assim, esse vídeo ele não é para ter um conteúdo sensacionalista. Na verdade, eu nem ia comentar sobre isso, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre isso porque eu vi muita gente fazendo vários comentários sensacionalistas. O vídeo aqui é trazer fatos reais, fazer comentários e tudo mais sobre, né, esse cenário. O intuito aqui é trazer informação verídica para vocês e também falar um pouquinho da minha opinião sobre isso, ok? Então vamos lá, eu vou pegar minha colinha aqui porque, enfim, né, tem vários pontos que eu não quero deixar passar em branco, eu quero falar no detalhe, tá bom? Essa pesquisa, ela foi feita num período entre 82 e 2017, então vale ressaltar que não está levando em consideração situação econômica, tá? Porque a gente tem um período muito grande que foi analisado e nesse período passou por várias questões econômicas ali, então não é um período específico, né? Muita gente fala assim, agora o Canadá está muito caro, eu tô saindo do Canadá por causa disso, por causa da inflação. Gente, a gente vem de um cenário pós-pandemia, certo? Muitos governos, durante a pandemia, eles deixaram de fazer várias coisas, tiveram que ajudar a sua população financeiramente e tudo mais. Então, esse cenário pós-pandemia é o que era esperado pelos estudiosos, vamos dizer assim. E a inflação não é só no Canadá um aumento de inflação, isso é no mundo todo. Vivemos num mundo globalizado, então assim, a gente tem um cenário pós-pandemia, um cenário que tem grandes guerras acontecendo, como Ucrânia e Rússia, agora em Israel, então tudo isso influencia e muito no cenário econômico mundial. Então não é só o Canadá que está passando por uma crise econômica ou cenários, né, de estar mais caro ou inflação, não, o mundo inteiro está passando por isso. Você que está no Brasil, você já deve ter reparado que os preços também estão altíssimos, né? O que eu acho que é diferente, comparando Brasil e Canadá em termos econômicos, é que eu acho que o Canadá é um país muito mais estável economicamente. Então, que tem muito mais condições de sair de uma crise econômica do que o Brasil. O Brasil, a gente acho que sempre esteve em crise. Então, crise econômica para a gente é uma coisa que, enfim, faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu quero apontar aqui é que vale ressaltar que esse estudo não leva em consideração um cenário econômico específico, até porque a amostra de estudo foi grande. Então pensa que de 82 até 2017 muitas coisas aconteceram. Que nem a inflação que a gente tem hoje aqui no Canadá era super comum no começo dos anos 2000. Então assim, a pessoa fala, poxa, eu vou comprar uma casa hoje e o interest rate do mortgage, que é, né, a taxa de juros de financiamento está muito cara.
Gente, era isso, né? Era 7, 5% no começo dos anos 2000. Então a gente tem que ressaltar que, tirando o cenário econômico, essa pesquisa leva em consideração vários outros fatores, tá bom? Então vamos lá. Um ponto de destaque aqui do estudo é que eles falam assim, que 5,1% dos imigrantes deixam o país em 5 anos. Ou seja, entraram aqui como residentes permanentes e nos primeiros 5 anos, 5,1% dessa população deixa o Canadá. E eu reparo isso também, e eu vou falar da minha questão de adaptação. Gente, antes de 5 anos aqui no Canadá, pra mim não rolou. Eu pensei muito, várias vezes eu pensava em ir embora. Porque eu tinha um emprego que me pagava legal no Brasil, eu tinha uma carreira e tudo mais, e aqui eu demorei eu fui conseguir chegar ali num ponto de equilíbrio financeiro, né, começar a me sentir gente no Canadá, vamos assim, depois de 5 anos. Essa é a realidade. Esses primeiros anos é crucial na vida de um imigrante. Tem muita gente que vai chegar em outras situações mais confortáveis, mas a realidade para a grande maioria dos imigrantes, especialmente aqueles que chegam, né? Eu cheguei como residente temporário em 2012 e fui me tornar residente permanente em 2016, ou seja, só aí já foram 4 anos só naquela luta diária de conseguir o meu lugar ao sol aqui no Canadá. Então, aqueles que chegam já como residentes permanentes também vão passar por um processo um pouco diferente, mas um processo de adaptação. Talvez para quem já chegue com a residência permanente, já vem do Brasil ou de outros lugares com o PR em mãos, é mais rápido, talvez ali entre 3 anos, mais ou menos, para se integrar à sociedade, vamos dizer assim, mas para quem chega como residente temporário, talvez demore um pouco mais. Para mim, sinceramente, foram exatamente 5 anos para eu conseguir ter um emprego melhor, ter um salário melhor, depois disso comprar o meu imóvel. Então, assim, para me sentir realmente parte integrante da sociedade canadense. E ainda hoje eu tenho vários conflitos, vamos dizer assim, com isso, né? De tipo, eu me sinto em casa, eu amo o Canadá, mas eu ainda sinto que aqui não é o meu lugar definitivo. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Mas assim, eu acho que muita gente vai passar nesses primeiros anos de imigração ali por momentos de dúvidas, momentos de incertezas. E é comum, então, as pessoas, né? Tem muita gente que não vai batalhar vai desistir mais rápido. E não tem nada de errado com isso, porque dependendo da situação que você tinha lá no Brasil, gente, é ok, super ok voltar. Tem fatores aí que a gente tem que levar em consideração, que não é somente economicamente, salário, emprego, não, é família, tem outros fatores envolvidos, né, sociais, vamos dizer assim, econômicos e psicológicos. Então, assim, eu não acho que seja um problema, né, as pessoas voltarem. E eu pensei várias vezes em voltar para o Brasil. Para mim, voltar para o Brasil não era uma opção. Eu não queria mais voltar para o Brasil. Eu queria que desse certo. Eu queria ir até o final. Eu queria ver o que tinha lá depois daquele estágio. Então, assim, estar no Canadá, e hoje eu estou 11 anos aqui, foi uma coisa que realmente era o meu objetivo final e eu não quis em nenhum momento desistir. E eu passei por vários obstáculos, tá? E hoje eu vejo que tem mais gente desistindo mais fácil. Vem pra cá, passa 3 anos, 5 anos e volta. E é ok. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas realmente, eu acho que esse número tá super ok nesse ponto. 5,1% acabam voltando para os seus países de origem nos primeiros 5 anos. Depois disso, o estudo traz assim que um percentual de 17,5% vai deixar o Canadá em 20 anos, no período de 20 anos. Eu ainda acho que isso é um número bastante ok. Pensa assim, gente, 85% ficaram. Então ainda mostra que o Canadá é um país de bastante sucesso em relação à imigração. Muitas pessoas ficam aqui. Então eu não acho que esse seja um número alarmante. Eu acho que é um número ok. Vou falar no meu ponto de vista, né? Karina, o que eu penso sobre isso? Eu não penso em me aposentar aqui no Canadá, sinceramente. E não é por fatores culturais, não é por fatores econômicos, não, é por outros motivos. Eu gosto muito daqui, eu tô buscando, talvez, quando eu for me aposentar, um país onde eu consiga viver mais relaxada, com calorzinho. Eu fico pensando, poxa, eu velho aqui nesse frio, as minhas juntas vão doer todas, levando para um lado mais leve da coisa, mas assim, eu realmente considero o Brasil como uma opção para eu me aposentar, para estar mais perto da minha família. Então, a questão é normal. É normal. As pessoas não estão deixando aqui porque é ruim. Estão deixando porque às vezes faz parte. Por que não juntar aqui, fazer meu pé de meia e me aposentar num lugar, num país onde o custo de vida é muito mais barato, onde eu vou poder ter usufruir melhor da minha aposentadoria? Então é super ok. Eu acho que
esse número não é alarmante, tá? Então não é sensacionalista, gente. Vamos lá. Eu acho que em termos de percentual de imigração, o Canadá ainda é um sucesso, é um dos países para onde mais pessoas conseguem imigrar, tem vários incentivos, vários programas, enfim, se você for pôr numa balança e considerar todos os outros países do mundo, o Canadá ainda é um dos principais países que aceitam imigrantes, tá bom? Então, esse é meu ponto de vista. Aqui ele cita que o pico maior entre as pessoas que vão deixar ali o país, né, é entre 13 e 7 anos. Então, entra naquele comentário que eu falei anteriormente. Esses primeiros anos são cruciais para a adaptação. Então, eu acho que pode ter realmente esse período de pico ali onde as pessoas vão deixar. Aí, assim, ele cita aqui no estudo, né, o governo cita aqui algumas características que eles viram, quais são os países que têm mais propensão a deixar o Canadá e os que têm menos propensão. Então, por exemplo, Tailândia, Estados Unidos, França, Hong Kong e Líbano são as nacionalidades, as pessoas que são desses países têm mais tendência a voltar para os seus países de origem. Mas assim, né, um ponto interessante aqui, talvez pegar Estados Unidos, é um país muito parecido com o Canadá, então às vezes as pessoas vêm para cá num período de profissional, porque tem emprego, tá olhando ali outros fatores, passam uma temporada aqui, depois por que não voltar para os Estados Unidos, que tem o mesmo padrão ali em termos de qualidade de vida, a França a mesma coisa, acho que os outros países citados aqui têm alguma coisa em comum. E os países onde as pessoas mais têm propensão em ficar aqui no Canadá são Filipinas, Vietnã, Sri Lanka e Jamaica. E talvez sejam países que são menos estáveis economicamente, o padrão de vida talvez seja um pouco inferior, então essas pessoas têm mais tendência a ficar. Eu tenho muitos clientes das Filipinas, né? E realmente, a imigração de filipinos é muito grande aqui no Canadá. Óbvio que não se compara a chineses e indianos, mas eu vejo que os filipinos, eles são, por característica, por natureza, eles são nômades, assim, eles são muito mais propensos a deixar as Filipinas. Eles têm a questão de, às vezes, vir só um do casal, fazer a vida aqui, depois trazer a família. Ou vem o casal e deixam os filhos. Gente, eu acho incrível, assim, eu não sei se eu conseguiria deixar meus filhos sendo criados pelos avós e passar os 5 anos aqui sem ver os filhos, depois trazer. Então, assim, eles têm umas características diferentes e eles vêm mais para construir vida mesmo. Então, muitos dos filipinos que eu atendo, antes de vir para o Canadá, eles já passaram longos períodos em outros países, como Coreia do Sul, Dubai, ali, né, Emirados Árabes, trabalhando por um período. Então, eu acho que as Filipinas em si não deve ser um país que ofereça muitas condições. Então, eles têm mais tendência a ficar. E acho que o Vietnã, Sri Lanka, enfim, entra ali nesse mesmo critério. Então, para eles, quando conseguirem imigrar para o Canadá, é uma coisa realmente mais definitiva. Não cita brasileiros nesse estudo, talvez no relatório mais detalhado isso tenha, né, mas eu acho que a percentagem de brasileiros ainda é muito pequena comparado às nacionalidades que vêm com mais frequência. Imigrantes que tiveram filhos no Canadá são menos propensos a deixar o país, né, comparado àqueles que trouxeram os filhos de outros países e tudo mais. Eu acho que realmente ter filhos aqui é um fator que te integra melhor na sociedade. Primeiro, a criança vai ser canadense, ela já vai nascer numa cultura canadense, ela vai crescer numa cultura canadense, todos os amigos dela, vai, né, toda essa construção ali de relacionamentos para a vida vai vir do padrão canadense. Então é muito mais difícil para os pais deixarem o país, né, tendo filhos aqui. E mesmo que esses filhos cresçam depois vai ver os netos e tudo mais, então acontece que para aquele imigrante de primeira geração, ele finca mais raízes quando ele já tem uma família, os filhos netos aqui construídos, né? Eu lembro que eu tive amigos lá em Toronto, de portugueses, e eles mais velhos, eles já tinham netos, por exemplo, e eles falavam, poxa, eu quero muito voltar para Portugal, acho que a vida é mais exigõe, né, não tem inverno tão drástico, mas os netos estão todos aqui, então é mais difícil, né, para você deixar depois que você já tem toda essa base construída aqui, né. Eu acho que para quem não tem filhos como eu, a coisa é mais assim, não tenho nada a perder, por que não, né, então acho que faz muito sentido essa questão. E aí aqui fala um outro ponto que imigrantes mais velhos, que chegam, né, imigram mais velhos, eles também têm mais tendência a deixar o Canadá, e também aqueles que estão acima de 65 anos. E aí entra aquela questão de 65 anos, é a idade que normalmente as pessoas se aposentam. E aí vem aquele ponto que eu já citei aqui, poxa, o Canadá é maravilhoso, mas eu quero ficar aqui nesse inverno drástico quando eu me aposentar, por que não ir para um lugar, né, mais quente, com praia? E isso aqui é um estudo de imigrantes, mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Os canadenses em si, eles trabalham a vida inteira, depois vendem a casa, compram uma casinha lá no México e fica lá. É muito comum os canadenses irem morar em paraísos tropicais, Caribe e tudo mais. Então, enfim, eu acho que
isso não é um fator só de imigrantes, assim, no geral. Então é aquela coisa, aposentei, vou viver num lugar onde o custo de vida é muito mais barato, onde toda a minha casa que eu paguei, as economias que eu juntei a vida inteira vai me fazer viver muito melhor em sentido de custo de vida, porque querendo ou não, o Canadá é um país com custo de vida bastante elevado. O estudo cita aqui, imigrantes que foram admitidos como investidores ou empresários, né, nas categorias de investor e entrepreneurs, são mais propensos a deixar o país. Então, assim, o que o estudo cita é que, normalmente, essa categoria de imigração, ela tem mais dinheiro, né, porque, querendo ou não, o investimento aqui é alto. Então, entre a população mais rica, é mais fácil deixar o Canadá depois de um período, né? E eu penso que, gente, quem é rico vai viver bem em qualquer lugar, né? Seja no Canadá, seja fora do Canadá. Então, não necessariamente, o estudo não cita que a questão de a empresa não deu certo, a pessoa falou, não, a pessoa realmente estabeleceu a sua empresa aqui, ela nada impede dela deixar a empresa funcionando e gerenciar isso de fora e voltar para o seu país de origem, tá? Então, assim, essa é a categoria que eles olharam de imigração que normalmente tem mais propensão a deixar o Canadá. Já as categorias de refugee e caregivers, que são as que têm menos dinheiro, vamos colocar assim, são as que têm menos propensão de deixar o país. Então, pensa aqui, talvez o Canadá, para quem tem menos grana, apesar de ser caro, acaba que tem mais vantagens. E normalmente a questão vamos pegar o refugee, por exemplo, de refugiados. As pessoas não têm uma condição de vida boa no país de origem delas, então o Canadá é um paraíso para essas pessoas ficarem aqui, então por que eles vão voltar? Acho que esse é o ponto dessa questão, né? Os mais ricos normalmente têm tendência a deixar o Canadá mais fácil do que os que têm menos condições financeiras. Outro ponto do estudo é quem tem um nível maior de educação tem mais propensão a deixar o Canadá do que aqueles que têm um nível menor de educação. Eu acho que, assim, o Canadá tem muita questão de atrair imigrantes extremamente qualificados. Durante muitos anos, esse foi o shape ali da imigração. A gente quer pessoas altamente qualificadas. Só que tem uma questão. Dependendo da área que você atua aqui, que você tem a sua experiência, é muito difícil você tirar a sua licença para poder trabalhar. Então, eu vejo que a área de saúde, que são regulamentadas, que tem uma dificuldade em tirar a licença e tudo mais, eu vejo muito mais essas pessoas retornando depois de um período. É o que eu falo, é muitas vezes mais difícil você desistir de uma carreira de médico ou trocar essa carreira, a não ser que você realmente não goste. Por quê? São profissões que você estuda muito, que você tem muito investimento, né? E também depois, no Brasil, o médico, gente, ganha muito bem. E aqui no Canadá a gente não tem essa realidade. Os médicos ganham bem? Ganham, mas não é uma questão como é no Brasil. E isso vale para algumas outras profissões que são regulamentadas. Eu acho que quanto maior é o nível educacional para algumas áreas, e essas pessoas chegam aqui, elas não conseguem se estabelecer na carreira, elas têm mais tendência a voltar. Já aqueles que vêm com menos educação, eles vão estar mais contentes e se inserir mais fácil em mercado de trabalho em empregos que são entry-level. Empregos que não vão pagar tão bem, mas enfim, essa pessoa não vai ter um nível de exigência em termos de carreira muito alto. Talvez ela vai construir essa carreira aqui depois de um tempo, mas no início ela não tem muitas essas barreiras para entrar no mercado de trabalho, então talvez é mais fácil para ela se estabelecer aqui. Ou também tem a questão aquelas pessoas que, poxa, sai de um nível de carreira muito bom lá no Brasil ou em outros países e chega aqui e às vezes não consegue o mesmo patamar. Eu sempre falo de um ponto que é o seguinte: o imigrante no começo vai desistir um pouco de um padrão de vida em busca de uma qualidade de vida. E aos poucos esse padrão de vida ele vai se igualando. Óbvio que isso não é a realidade de todo mundo, mas eu tô falando daquelas pessoas que estavam no Brasil com uma carreira legal, com um cargo legal, com um salário legal, que tinham uma estrutura ali já ok. Eu não gosto de falar zona de conforto, porque eu acho que não é uma zona de conforto, mas assim, que já tinha toda uma estrutura financeira ok, estabilizada. Quando chega aqui, essa estrutura ela vai abalar um pouco. E aí, até conseguir equilibrar essa balança, levam-se alguns anos. E tem gente que não está querendo pagar esse preço. Tem gente que vai chegar aqui e já quer chegar no mesmo patamar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que essa é a minoria ali dos casos, tá? Então, a pessoa vai chegar que ela vai dar um downgrade inicial no seu padrão de vida, no seu padrão de carreira, no seu nível de cargo, depois ela pode ir crescendo. E aí, quando essa balança se equilibra, os dois, você consegue chegar num padrão de vida legal, numa qualidade de vida que o país oferece, aí é perfeito. Então, até chegar lá, você vai ter que subir alguns degrauzinhos ali, que talvez algumas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, elas às vezes não estavam esperando que isso fosse acontecer, tá? Então, eu acho que faz sentido esse ponto aqui. E aí, sobre residentes temporários, né, o governo até pôs um highlight aqui, falando que a evasão, vamos dizer assim, né, que a desistência é muito grande entre as pessoas que vêm para cá para um programa de estudos, que vêm para cá com visto de estudos inicialmente. Não que elas não tenham caminhos, tá? Enfim,
existem caminhos para transicionar se você chega aqui com programas de estudos de ensino superior para você transicionar para imigração. Mas a gente tem que levar em consideração que em 2023 o Canadá aprovou e recebeu um pouco mais de 1 milhão de residentes temporários na categoria de estudo, ou seja, vistos de estudos. É um número muito gigante. Não é 100% dessa população que vai ficar aqui. E não é necessariamente porque não deu certo, a imigração não deu certo. Não, são por vários outros fatores. Tem gente que vem realmente só para passar uma temporada de estudos e depois voltar para os seus países de origem. Tem gente que só vem para fazer intercâmbio. Então, nesse bolo todo de residentes temporários com visto de estudos, por exemplo, também muita gente vem só para intercâmbio de inglês. A gente tem que levar em consideração que nesse bolo de 1 milhão e pouco de vistos de estudos, tem gente que vem fazer high school aqui, que é menor de idade, que depois vai voltar para os seus países de origem, para as suas famílias, para fazer as faculdades. Por isso que o número de residentes temporários não tem que ser tão levado em consideração nesse estudo, porque realmente o percentual dos estudantes que voltam para os seus países de origem é muito maior, considerado o número de imigrantes, de residentes permanentes que voltam, por exemplo. Por isso que esse estudo ele leva muito mais em consideração residentes permanentes, tá bom? Entre a questão de residentes temporários, voltando, e vou falar agora mais particularmente do Brasil, o que vale ressaltar e acho que não tem o ponto ali de levar para uma questão muito sensacionalista, é o seguinte: nunca na história desse país, oh Deus, essa frase, mas vamos lá, a gente nunca teve números tão grandes de residentes temporários vindo para o Canadá. Então, se você pegar, por exemplo, 2022 foram praticamente 900 mil vistos de estudos, e 2023 um pouco mais de 1 milhão, se você pegar esses números, eles são totalmente fora da curva, comparado aos outros anos, né? Então, o que acontece com isso? Muito mais gente vindo. E, obviamente, que talvez muito mais gente vai voltar. Então, a gente vai ter... Hoje a gente ouve com muito mais frequência aquelas pessoas que decidiram voltar. Eu tenho clientes que vieram por período de estudos e depois falam, não quero mais, vou voltar para o Brasil. Entre esses fatores que eu vejo de pessoas que voltam como residentes temporários, ou até mesmo quem conseguiu a residência permanente, eu vou falar mais do brasileiro em si, eu vejo alguns fatores que são interessantes eu citar aqui. Eu já tive alguns casos de pessoas que falaram assim, nossa, eu vim, eu tinha um planejamento, eu queria ficar, eu conheci, mas eu vi que não era o que eu queria. Eu não quero me sujeitar, eu não quero trabalhar em empregos mais simples, eu quero voltar para o meu país, ponto. E desistiram no processo. Não porque essas pessoas não tinham oportunidades de migrar, mas porque desistiram, por questões pessoais. Eu já vi muitos casos de pessoas também ainda nessa linha de raciocínio falar, poxa, é legal, é maravilhoso o país, mas eu sinto muita falta da minha família. Para mim não faz sentido ficar longe da minha família. Ok também, tá? E mais uma vez, ressalto, não foi porque essas pessoas não tinham oportunidades de imigração, elas tinham, mas decidiram voltar. E aí, outro ponto que eu vejo também é a questão de trabalho. O que eu reparo é, aquelas pessoas que estão com, vamos pôr, acima de 35 ou acima de 40 anos, que tinham uma carreira muito legal no Brasil, elas demoram mais para se adaptar aqui no Canadá ou elas não se adaptam ao mercado de trabalho. E não é porque não tiveram boas oportunidades de trabalho, tá, gente? Às vezes é porque realmente, poxa, estavam num patamar muito mais alto lá e aqui não gosta do patamar que veio. Super ok também. Gente, isso não é uma regra, tá? Não é, olha, só porque você tem essa idade, você não vai. Eu tenho, não vou falar a minha idade aqui, mas eu tenho um pouco mais de 40 anos. Mas vamos lá. Eu reparo que as pessoas nessa faixa de mais de 40 anos, elas vão ter dificuldades maiores em se adaptar com o idioma. E querendo ou não, gente, o idioma é uma barreira muito, muito complicada. Para mim, que já estou aqui há 11 anos, eu ainda passo por questões de idioma que eu não gosto. Por exemplo, eu me comunico muito bem em português, eu sempre fui aquela pessoa que era a que apresentava os trabalhos, eu nunca tive problema em falar em público e tudo mais, e aqui para mim isso é um problema ainda, tá? Não que eu não fale inglês, não é essa a questão, mas a questão é que eu não vou ter a mesma naturalidade de argumentar com muito mais vigor em inglês. Para fazer apresentações em inglês, eu tremo muito na base, então eu tenho uma personalidade totalmente diferente do que eu tenho falando em português. E isso, para mim, é um ponto que me abala. Eu falo, poxa vida, o meu ponto mais forte sempre foi esse, me comunicar muito bem em português. Comunicar muito bem não quer dizer que eu tenho um português maravilhoso, não é isso? Mas eu nunca tive receio, barreira nenhuma em chegar na frente de uma plateia que eu não conheço e falar. E aqui eu tenho. Então, eu acho que essas coisas, assim, para mim, pega, mas eu vou ser aquela que beleza, eu tenho que apresentar, eu vou estudar que nem uma louca, eu vou decorar um script, eu vou fazer.
e eu vou ter essa sensação de desconforto sempre que eu tiver que passar por essa situação. Tem gente que não tolera isso, tem gente que fala, não, não quero passar por isso. Essa questão da barreira linguística, por mais que você fale um inglês legal, você talvez, muita gente vai passar por isso em algum momento, certo? E não é ruim, não é que o Canadá você vai sofrer preconceito com isso. Não, a questão às vezes é mais interna mesmo. Poxa, o quanto que você vai se frustrando no seu dia a dia com essa questão pode ser um fator que faça você não querer ficar aqui. E isso também pode ser um papel fundamental em você se integrar ou não se integrar na sociedade. Uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar bastante, que eu acho até curioso, é assim, eu reparo que muita gente, um casal novinho que vem para cá e vai ter os filhos aqui, o primeiro filho, às vezes volta. Tem mais, a grande maioria tem muita vontade de voltar e alguns voltam, porque sente falta de toda aquela estrutura, né, a estrutura familiar por perto, a rede de apoio, que é diferente. Então, pensa assim, acabou de ter um bebê recém-nascido e você não tem ninguém. Tudo bem, você pode ter seus amigos que vão te ajudar, mas não é a mesma coisa. Essa falta de rede de suporte para quem acabou de ter um bebê aqui é um dos fatores que eu reparo que muita gente volta por conta disso. A pesquisa falou, quem tem filhos aqui tem tendência a ficar. Concordo com isso. Então, se você tem seu filho aqui, por exemplo, e você passa por esses primeiros anos ali sem a sua rede de suporte, ou se você tem uma rede de suporte que eles conseguem trazer os pais para cá para ajudar, depois que você passa por essa primeira fase inicial, a tendência de você ficar é maior, mas no começo, eu vou pôr aquele primeiro ano ou os 3 anos do bebê, é muito difícil para as mães. É só você e o seu marido e o bebê, que acabou de nascer. O marido vai trabalhar, você vai ficar 1 ano na sua licença maternidade, só você e teu filho, e é tudo você não tem a tua mãe, a tua sogra, a tua irmã, naquele momento vai achar, cuida um pouco, né? Ou me ajuda aqui. Você não tem essa rede de suporte. Eu acho que isso influencia bastante. E eu vejo bastante mães, assim, que começam o processo de gravidez reclamando muito do sistema aqui, né, de saúde, porque realmente ele é muito mais direto. Então, quando você vai fazer todo o seu acompanhamento pré-natal, você vai ter poucos, ultrassom, enquanto no Brasil você espirra, você já tá no médico, entendeu? Então é diferente, e essas questões aqui acabam, para as mães, né, de primeira viagem ou que vão ter o segundo bebê aqui, acaba influenciando bastante. E acho que isso é um ponto fundamental, às vezes, para a decisão de voltar para o Brasil. Aqueles que vêm do Brasil já com os filhos maiores, em idade escolar, ali entre 5 e 7 anos, que já vão para a escola, é melhor para adaptação. Por quê? Você não tem o custo alto de daycare no início, as crianças vão se adaptar na escola, então ela vai pegar aquela fase de alfabetização na escola, então ela vai muito melhor. Fechando aqui esse vídeo que já está muito comprido, eu noto esses padrões de comportamento quando eu falo com os meus clientes, que eu acompanho, eu vejo muita gente tirando a cidadania e depois voltando para o Brasil, e depois que você tira a cidadania você não perde mais. E não necessariamente porque era ruim a experiência. Peguei bastante casos de cidadania recentemente, e eu vejo esse padrão, vou tirar a cidadania e vou voltar para o Brasil, mas não porque não tinham bons empregos aqui, tá? A maioria desses meus clientes que voltaram tinham ótimos empregos, uma carreira muito boa, financeiramente, bons salários e tudo mais, mas decidiram voltar. Uns porque conseguem trabalhar remotos do Brasil, então pensa, você ganhar em dólar e gastar em reais é o melhor dos mundos. Outros porque acabaram de ter bebê e aí, poxa, querem estar perto da família e depois pensam em voltar no futuro. Então, assim, vários fatores, e desses fatores eu realmente, é muito pouco, os que voltam porque não conseguiram imigrar ou porque não conseguiram se adequar, a integrar na sociedade, ou porque não conseguiram trabalho, enfim, são bem raros dentre os meus clientes, o que eu reparo que eu tenho mais proximidade, dentro do meu ciclo de amizades. Hoje, por exemplo, eu tô aqui há 11 anos, a galera que chegou comigo na mesma época, que a gente é amigo até hoje, todos estão muito bem, financeiramente, todos estão com as suas casas, com seus empregos, tá? Então, assim, eu acho que dessa turma que eu tenho muito mais contato, foram, acho que 1 ou 2 que voltaram para o Brasil, por questões de que queriam ficar mais perto da família. Então, eu acho que, enfim, no balanço geral, a gente não tem que levar para um lado de tipo, nossa, o Canadá tá ruim agora e tá muita gente voltando. Pensa nos números, gente. Se 1 milhão de estudantes chegaram aqui em 2023, você acha que 1 milhão vai ficar? Vamos pegar brasileiros, que é que a gente tem mais contato. O percentual maior de brasileiros está vindo. Então é muito mais comum agora você ouvir mais gente falando, vou voltar. Entendeu? E tá ok. Das pessoas que voltam, dificilmente você vai ver elas reclamando do Canadá em si. Esse é meu ponto de vista. Posso estar muito enganada, mas assim, eu lido com imigrantes o tempo todo. Então eu vejo. Sempre que um casal ou uma família fala para mim que vai voltar, eu pergunto, mas por quê? Eu quero saber.
E aí, dentre todos os motivos, eu acho que o menor deles é, olha, eu não consegui migrar, ponto. Então, vão ter sempre outros fatores, família, adaptação, trabalho, que não era o que queria, e por último, um percentual muito baixo vai falar assim, olha, eu não consegui me enquadrar no processo de imigração, então eu vou voltar. Então, bom, essa é a minha percepção. Eu queria muito ouvir de vocês, o que vocês acham. Se você já está aqui no Canadá como imigrante, ou acabou de chegar, ou já veio e foi embora, deixe nos seus comentários, vamos abrir um ambiente de discussão para a gente conversar. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.